Olá pessoal, salve salve! Dando continuidade à sequência de vídeos a respeito do novo Decreto-Lei número 36, de 28 de março de 2025, hoje nós vamos comentar a respeito das perspectivas jurídicas para a cidadania judicial. Nós já fizemos um vídeo acerca do próprio decreto, do que ele veicula e também sobre a situação da cidadania italiana diante dessas mudanças. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito dos processos judiciais de cidadania. Bom, recapitulando, né, nós tivemos o decreto-lei publicado, decreto-lei número 36, de 28 de março de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado, na Gazzetta Ufficiale dello Stato, no dia 28 de março, e que produz efeitos imediatos, ou seja, pegou todo mundo de surpresa, né, porque foi uma decisão de gabinete, não seguiu o rito parlamentar, né, o rito legislativo correto, né, que seria através de um projeto de lei, um desenho de legge, que obviamente seguiria o rito correto, que é a análise primeiramente pelas câmaras temáticas, depois votações em 2 turnos nas 2 casas legislativas, e aí todo mundo ficaria sabendo da tramitação desse projeto de lei, desse desenho de legge, o que não ocorreu, né? Normalmente, né, o rito legislativo correto é uma decisão modificativa de alguma norma jurídica sair do legislativo e ir para o executivo promover a sanção ou veto daquela matéria, né? Então o processo legislativo foi todo atropelado por conta do instituto que foi utilizado, né? O instituto do decreto-lei, que é aquele ato do executivo que produz efeitos imediatos e que depois, então, passa para análise e apreciação e votação do legislativo, que é o que ocorreu através desse decreto-lei. A gente já viu e já discutiu também que o decreto-lei precisa veicular necessariamente matéria de urgência, o que não foi também respeitado, porque, na verdade, nós temos aí, já discutimos isso, né, uma construção mais que secular da matéria. A matéria já está regulada há mais de século, né, seja pelo Código Civil do Reino, de 1865, logo após a unificação, né, da Itália, quando a Itália se transformou no Estado Nacional, né, a unificação em 1861, e depois, um pouco mais adiante, o tema foi regulado por lei específica, né, por lei ordinária específica para tratar do tema, e então lei especial derroga a lei geral, então a lei 555 de 1912, que passou então a regular o tema, a matéria de cidadania. Só a lei 555 tem mais de 100 anos, se a gente for pensar ainda em Código Civil do Reino, então muito mais do que 100 anos, né? Que a matéria já está regulada e já está produzindo efeitos no ordenamento jurídico italiano. Aliás, é através desta lei que os italianos são italianos, né? Que eu e outros cidadãos italianos são italianos por conta dessa lei. Todos os italianos atualmente vivos, né, a não ser que haja alguém nascido antes de 1912, são sob a vigência dessa lei, né? Ou seja, o nascimento e a transmissão da cidadania das pessoas que hoje vivem na Itália, a não ser que alguém tenha mais do que 110, 120 anos, é possível sim, né? Um ou outro, né? Nasceram sob a égide desta Lei 555 de 1912. Então, não há absolutamente como justificar que esse seja um tema de urgência, né? Que é o que o decreto-lei deve veicular. Então, uma decisão de gabinete, por isso que pegou todo mundo de surpresa, porque se inverteu a ordem do processo legislativo correto, que seria, através do desenho de legge, apresentar, passar pelas câmaras temáticas,
e depois ir para a votação de Câmara dos Deputados e Senado da República, para então ir para a sanção ou veto presidencial, né? Então ele não seguiu um rito de um projeto de lei, apesar de que, concomitantemente, né, a apresentação, a apreciação, né, votação do decreto-lei que foi aprovado, né, pelo Consiglio dei Ministri, houve também a apresentação de 2 disegni di legge, 2 projetos de lei, pelo próprio deputado Antonio Tajani, que ainda serão objeto de votação e, portanto, seguirão o rito legislativo, né, o processo legislativo devido, dada a matéria não ser uma matéria de urgência, né? Não é algo que demanda urgência, né, absolutamente, né? Isso é um consenso entre, se é que há algum consenso, este é um dos consensos dos juristas italianos, brasileiros, a respeito desse tema, né? Uma outra questão é a seguinte, nós, então, tratando desse vídeo específico do tema da cidadania judicial, né, o que ocorre é que, a gente já viu também no segundo vídeo, né, no vídeo de ontem, que a partir do momento que o decreto-lei foi publicado, os consulados ao redor do mundo, os consulados e chancelarias consulares das embaixadas, né, que promovem serviços consulares, né, então consulados e embaixadas imediatamente suspenderam os seus agendamentos. Ao suspenderem os agendamentos, essas pessoas, esse contingente de pessoas que ou já estavam com a documentação em processamento, ou seja, já estavam pegando as certidões, promovendo tradução e apostilamento delas, alguns já com agendamento, né? Os agendamentos, inclusive os agendamentos de pessoas que tinham processo para entregar segunda, terça, quarta-feira no consulado italiano, por exemplo, de São Paulo, que tinha aberto, tinha chamado pessoas da fila, mas também o de Curitiba. Então, pessoas que estavam com a documentação pronta para ser entregue tiveram seus agendamentos cancelados. Então, os agendamentos já marcados foram cancelados e também se cancelou a possibilidade de fazer novos agendamentos. Então, hoje em dia, não existe alternativa para quem vai pleitear a cidadania, senão na via judicial. Então, a via judicial, nesse sentido, ela é a única porta que ficou aberta, né? Hoje em dia, as pessoas só têm a via judicial para tratar. E no vídeo de ontem, nós comentamos que seria interessante para a pessoa entrar nesse interregno, ou seja, entre a emanação do decreto e a lei de conversão. Porque a lei de conversão ela pode trazer alguma inovação, ela pode inclusive regular melhor essa questão, tendo em vista a série de inconstitucionalidades que esse decreto trouxe, não é? Então, certamente ela vai sofrer emendas, né? A gente analisou os 3 cenários, né? O cenário que ela ontem, né? No vídeo de ontem, o cenário improvável de que o projeto seja aprovado pelo parlamento italiano da forma que foi proposto, que é improvável por conta da série de constitucionalidades e também por conta das reações que a gente tem visto, não é? De declarações públicas de deputados, sobretudo do Partido Democrático, do PD, a respeito desse tema, né, do decreto, que é esdrúxulo, que é, enfim, uma série de adjetivos que eles utilizam, né, para demonstrarem a sua perplexidade, vamos dizer assim, com relação às inconstitucionalidades desse decreto, né? Então, nós entendemos que a via judicial que encontra-se aberta sempre, porque o direito de ação ele é um direito consagrado na Constituição italiana, inclusive. Então, o direito de ação, né, ninguém pode tirar. Então, ingressar com uma ação judicial é um caminho a se tomar, mas essa escolha, né, de se fazer isto agora é uma escolha que precisa ser melhor elaborada, melhor refletida. E nós estamos aqui para ajudar vocês a tomarem essa decisão
de forma consciente e dizer para vocês que na via judicial é importante salientar, né, que a gente pode levantar essas questões de inconstitucionalidade do decreto, né? Dentro do processo, né, existem incidentes que a gente pode criar para que o magistrado se pronuncie a respeito dessas inconstitucionalidades, né? Até porque nós temos já uma construção jurisprudencial acerca da cidadania italiana. A gente tem que lembrar, né, de várias decisões que já foram proferidas ao longo do tempo pelas cortes superiores. A gente não pode simplesmente crer que essas decisões passaram a não valer mais, né? Elas existem, né? Elas existem e elas são muito assertivas e muito fortes pelo seguinte motivo. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente estava travando a nossa batalha contra aquela questão da grande naturalização, né, grande naturalização. Foi proferido um julgamento da Corte di Cassazione italiana, né, que é a Corte Superior da Itália, num colegiado, né, de câmaras, né, vamos dizer, que lá na Itália chama sezioni. Cada câmara, então, né, a corte é dividida em diversas seções, né, câmaras, que seria o termo brasileiro, né, ou turmas. Então, foram proferidos julgamentos importantes em tema de cidadania, uma decisão que é de 2009 e a outra é a da grande naturalização, né, a grande naturalizazione, que é de 2022, a sentença número 3 de 2022, né, que é a que tratou do tema da grande naturalização. Então a gente pode criar uma construção dentro do processo, um incidente de controle de constitucionalidade, por exemplo, difuso, que é aquele que a gente levanta dentro de um processo, né, pela via incidental. Então a gente pode levantar esse questionamento e forçar que o magistrado se pronuncie a respeito disso, né? E obviamente a questão pode ser levada à Corte Superior, onde já existe um consenso, porque ela foi tomada a sezioni unite, ou seja, nós temos o entendimento de todas as turmas ou câmaras, né, as seções da Corte di Cassazione, e quando eles se reúnem, seria o pleno, né, seriam todas as câmaras juntas, se reúnem para proferir uma decisão. E essa decisão, essa sentença, né, que a gente chama aqui no Brasil de acórdão, mas na Itália fala-se sentença também para as decisões de segundo grau. Então essa sentença número 3 de 2022, ela é emblemática e ela só pode ser ativada na via judicial, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, da questão da via materna. A via materna, também uma construção jurisprudencial desde 2009, a sentença 4466 de 2009, ela foi tomada lá em 2009 também pela Corte di Cassazione e jamais, em momento algum, a via administrativa, seja ela consular ou dos municípios, nunca quis saber dessa decisão, né? Como fizeram, como se ela não existisse. E, por sua vez, não criaram um procedimento administrativo específico para tratar dessas questões, dos casos de via materna. Então há um total, vamos dizer, uma total... eles não estão preocupados com as decisões judiciais, né? Eles ignoram que haja decisões judiciais e o Ministério, na verdade, né, que é quem comanda os consulados, né? Então, eles ignoram essas decisões importantíssimas que nós tivemos ao longo dos anos, né? Essas construções que são todas jurisprudenciais. Então, entrar na via administrativa, que hoje em dia encontra-se fechada, né? Consulados fechados, municípios fechados, para dar entrada de novos processos, para
além de netos, né? Porque o decreto cita filhos e netos, né? Mas ele também prevê que quem nasce no exterior, que nenhum italiano nascido no exterior é italiano, na verdade, né? Então ele vai além dessa questão geracional e cria um imbróglio, um embaraço total para quem, inclusive, a gente viu no vídeo de ontem, né? Os próprios italianos que nasceram na Itália e que emigraram para outros países não vão poder registrar os filhos deles que nascerem, né? Isso é uma situação de total anomalia, envolve uma série de pessoas, né? Tá mexendo com a nacionalidade de mais de 1 milhão de italianos nascidos no solo italiano, nascidos na Itália mesmo, no território italiano, e que por sua vez foram tentar a vida em outros países, né? Notadamente aí o Reino Unido, Suíça, França, principalmente Estados Unidos e enfim e outros, né? Porque tem italianos espalhados pelo mundo todo, né? Assim como tem brasileiros espalhados pelo mundo todo, também tem italianos, né? Espalhados pelo mundo todo. Então esses filhos, se nascerem hoje, não podem ser registrados, né? A teor do decreto-lei. E, obviamente, a gente entende que nessa parte em específico ele vai ser modificado, porque você está mexendo com um contingente muito grande de pessoas e vai ter talvez uma revolta muito grande, né, se esse texto permanecer dessa forma. Então a gente entende, crê que isso não vai permanecer de pé, pelo menos nessa parte específica, né, do decreto, porque não faria sentido, né? Então, os filhos de italianos, então, no exterior, se eles estiverem num país que adota o sistema de sangue e não o sistema de solo, o ius solis, então ele vai nascer apátrida, ou seja, sem pátria, né? Um apólide em italiano, o que seria impensável, né, do ponto de vista de outros princípios jurídicos, né, que da igualdade, porque você está criando uma discriminação, né, entre, poxa, o cidadão mora na Itália, ele tem o filho, ele pode registrar o filho. Ah, o cidadão mora fora da Itália, não pode registrar o filho dele. Então você criou uma distinção de tratamento, uma discriminação entre italianos que moram na Itália e italianos que moram no exterior. Uma discriminação indevida, né? E que é incompatível com o artigo 3º da Constituição italiana. Dito isso, a gente tem que pensar que para essas pessoas que, por exemplo, estavam na fila, que manifestaram o desejo de obter a cidadania italiana, eles entraram nas filas consulares, né? Essas pessoas que eu mencionei antes, né, que estavam com a documentação pronta, com o agendamento feito e tudo mais, eles simplesmente tiveram seus agendamentos cancelados. E para essas pessoas, como fica? Não é? Existe ainda a saída pela via judicial, mas o decreto não contempla essas pessoas. Aliás, o decreto menciona de forma muito vaga a questão de quem enviou o pedido até o 28 de março de 2025. Né? Quem apresentou o pedido até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de março, que foi, por acaso, o dia de publicação, né, desse decreto bombástico, né, catastrófico, apocalíptico, né? Então não criou nenhuma regra de transição, ou seja, essas pessoas tinham praticamente pronta a documentação e não tem alternativa mais. Então o decreto também, a gente entende que lá na frente, na lei de conversão, provavelmente vai se criar uma regra de transição, né, para essas pessoas que manifestaram o desejo, porque o decreto fala em fazer o pedido, né? Mas o que é fazer o pedido, né? Por exemplo, entrar na fila é fazer o pedido, porque na verdade você entrava na fila, você era convocado, abriam-se os agendamentos, as pessoas se agendavam e depois disso elas iriam atrás da documentação para poder apresentar uma documentação recente, né, no consulado. Não é que as pessoas, né, pegavam a documentação, se inscreviam na fila consular e quando fossem chamados entregavam uma documentação que ela pegou lá 10 anos atrás. Não. Né? Elas tinham que ser convocadas
abriam-se as vagas, elas se agendavam e depois entregavam a documentação recente que elas pegaram nesse interregno entre ser chamado e agendar, fazer o agendamento delas. Então não houve regra de transição alguma para essas pessoas. Não se tratou desses casos. A não ser que a gente, num entendimento mais amplo, a gente entendesse que o que ele está querendo dizer lá com o pedido, né, que esse pedido tenha sido, por exemplo, o cadastramento na fila, pode ser, né? Então as pessoas teriam que estar com o direito garantido, mas por que então que o consulado cancelou os agendamentos dessas pessoas? Por que então cancelou a possibilidade das pessoas fazerem novos agendamentos, mesmo para aqueles que estavam já na fila? Entende? Então é tudo muito obnubilado, muito nebuloso. Não existiu nada, nenhuma regra de transição, que isso vai ser certamente regulado, porque essas pessoas, né, tinham a expectativa e tinham já se manifestado, tinham manifestado o seu interesse de obter a cidadania italiana através da inscrição na própria fila. Isso não é um pedido? Manifestar o interesse, se inscrever, se cadastrar, mandar uma carta para o consulado dizendo que quero a cidadania italiana e esperar 10 anos para ser chamado, e na hora que vai ser chamado, simplesmente um decreto vem e tira o direito dela, né? São questões que devem ser tratadas pelo parlamento nesses 60 dias, um tempo exíguo demais para tratar de um tema tão sensível, tão importante para a coletividade. Tanto isso mexe não só, como eu disse, né, mexe com os italianos no exterior, com os ítalo-descendentes, mas também mexe com os próprios italianos, né, nascidos no próprio território da República, que por sua vez quiseram sair, quiseram viver a vida em outro lugar e simplesmente vão ter seus filhos e não vão poder registrar, por exemplo, de acordo com o decreto que está do jeito que está, né, antes da votação. A grande questão, então, que se coloca é essa votação, essa conversão em lei. Por que fazer, então, agora o seu processo de cidadania pela via judicial? Claro que a única porta que permaneceu aberta é a via judicial. Por que, então, fazer agora? Porque a gente não sabe o deslinde dessa tramitação. A gente não sabe lá na frente, essa lei de conversão desse decreto, o que ela vai trazer. Então é importante a gente tentar imaginar os cenários possíveis, mas a gente já sabe o que estamos tratando, né? A gente já tem ideia do que é o decreto, mas a gente não sabe exatamente se a lei de conversão, por exemplo, vai criar uma regra de transição, tipo, você pode apresentar o seu pedido até dezembro de 2025 ou de 2027, porque 2027, não sei se você se lembra do nosso primeiro vídeo, é a data em que vai ser criado tal órgão lá em Roma para tratar, centralizar todos os pedidos de cidadania do mundo e tirar da competência dos consulados e das chancelarias consulares das embaixadas a competência para analisar esses pedidos de cidadania que vão passar para a competência desse órgão em Roma, vinculado ao MAE, Ministério degli Affari Esteri, Ministério das Relações Exteriores, que vai começar a tratar, mas só em 2027. Então, é de 2025, 2 anos, 2027. Então, pode ser que a lei determine, a lei de conversão, tá? A lei de conversão determine que, olha, você pode fazer o seu ítalo-descendente, você pode fazer o seu processo até a instituição deste órgão lá em 2027, por exemplo. É um exemplo, uma hipótese, tá? Ou existem outras hipóteses, né? A lei de conversão declarar, olha, a partir de agora existe mesmo limite geracional e, portanto, você não mais tem direito. É possível também. Então, para evitar este cenário que se afigura muito proximamente, né, a questão a própria lei de conversão tratar desse tema geracional, do limite geracional, e impor o limite geracional ela própria, dizendo que a partir dali, da emanação daquela lei de conversão, do decreto-lei, né, número 36, mas aquela lei de conversão passar a dizer,
a veicular esse limite geracional a partir da emanação dela própria. Então a gente está nesse interregno, em que a gente tem uma decisão que é provisória, que a gente sabe que o decreto ele vai ser convertido em lei, o texto pode ser alterado, e a gente sabe dos 3 cenários, né? Pode ser aprovado na íntegra, improvável, pode sofrer emendas e, portanto, ser convertido em lei com modificações, mais provável, ou que não seja apreciado, improvável, tendo em vista que a gente já conversou sobre isso também, que o governo tem maioria, obviamente, porque é uma república parlamentar e o governo tem que ter a maioria para se permanecer de pé, senão uma moção de confiança vai ser votada desfavoravelmente, o governo cai e aí são convocadas novas eleições. A gente até citou ontem o caso de Portugal, que passou recentemente por isso. O presidente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, aliás, o que já aconteceu na Itália várias vezes, né? Então, a via judicial permanece como a única porta aberta, né? E eu trouxe aqui para vocês uma questão interessante, que é quando a gente fizer pela via judicial esse controle difuso de constitucionalidade, que é possível na via processual, então a gente está falando somente de cidadania judicial. Controle de constitucionalidade não é feita pelo oficial do registro civil, não é feito pelo chefe da missão diplomático consular, pelo cônsul, pelo embaixador, é feito pelo magistrado, que vai levar a questão, caso, né, ela seja em desconformidade com essas decisões da Corte de Cassazione, a questão pode ser levantada até lá, até a Corte de Cassazione, que vai decidir, vai proferir um julgamento, e ele não pode ir contra aquele julgamento que foi proferido lá atrás. Poder pode, mas a gente pode estimular a corte para que promova uma decisão nova. Eles teriam que promover uma decisão nova, porque a decisão que está lá, que foi a decisão que eu já mencionei, emblemática, né, da sentença número 3 de 2022, diz que a nacionalidade tem uma natura permanente, é de natureza permanente, é imprescritível e pode ser requerida em qualquer tempo, com base na simples prova do direito adquirido, integrada desde o nascimento de um cidadão italiano. Então está aqui na decisão, eu trouxe para vocês, né, a decisão, né? La cittadinanza per fatto di nascita, una volta acquisita, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva, integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ou seja, é imprescritível e pode ser requerida a qualquer tempo. Eu não sei se vocês lembram, né, lá na questão do julgamento, né, da Corte de Cassazione com relação à grande naturalização, era a questão de fato, né, era com relação a um cidadão italiano que emigrou da Itália, teve um filho, e esse filho, ele, por sua vez, tinha se tornado um funcionário público do país. Então, fundamentalmente, o Ministério dele Interno, né, ele impugnou no primeiro grau, né, e ao impugnar, ele apresentou as razões seguintes, que foi que havia um decreto em que as pessoas, um decreto brasileiro, né, um decreto assim que o Brasil se tornou república também, né, acabou a monarquia, instituiu a república, um decreto de 1889, salvo engano, brasileiro, do governo do Brasil, que, na verdade, tinha aquele contingente de estrangeiros, né, que tinham imigrado para o Brasil, e não se sabia como fazer para que aquelas pessoas pudessem ter os seus direitos, né, de cidadão, né? E aí o governo brasileiro emanou um decreto concedendo a nacionalidade brasileira a essas pessoas todas. E, obviamente, o Ministério do Interior, tendo conhecimento desse decreto, ele utilizou esse decreto para determinar, então, que todas aquelas pessoas que se encontravam no território brasileiro
se tornaram brasileiras. E, portanto, à luz do Código Civil vigente à época, que de fato previa que a pessoa que adquiria uma outra nacionalidade perdia a nacionalidade italiana, isso é fato, está lá no Código Civil, no Código Civil não atual, né? O Código Civil do Reino, de 1865. Então eles teriam perdido a nacionalidade. Aí veio a Corte di Cassazione e disse que l'istituto della perdita della cittadinanza italiana in relazione al suddetto provvedimento brasiliano di naturalizzazione di massa implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, essendo quello della cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali. Então, está dizendo que o direito à cidadania, ele é um direito, ele está elencado entre os direitos fundamentais, né? Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti. Então, toda pessoa tem o direito subjetivo permanente e imprescritível à sua condição, ao seu estado de cidadão, que engloba distintos, igualmente, direitos fundamentais. Então, está tratando da nacionalidade como um direito fundamental, né? A gente já viu que ele é imprescritível, que ele pode ser pleiteado a qualquer tempo, justiciabile in ogni tempo, a natura permanente, ou seja, é imprescritível, ou seja, se ele é imprescritível, o que ocorre? Um antepassado que nasceu na Itália transmitiu para o filho transmitiu para o neto para o bisneto e assim por diante, até chegar nas gerações atuais. Então, como que você vai proferir um julgamento e como que você vai analisar esse decreto à luz dessas decisões, né? É óbvio que na via judicial a gente consegue tratar dessas questões, diferentemente da via administrativa, né, que não existe mais, né, pelo menos enquanto não for convertido em lei esse decreto, ela está fechada, né? Eu acho que isso é também um consenso aí, que antes que atirem a primeira pedra, né, em cima de mim, eles, nos consulados, cancelaram os agendamentos, né? Por qual razão não se sabe, uma determinação do Ministério del Interno, né? Aliás, desculpa, do Ministério degli Affari Esteri, né? Ao qual eles estão vinculados, o Ministério das Relações Exteriores. Mas o tema de cidadania é de competência do Ministério do Interior, então eles também recebem circulares do Ministério do Interior e respeitam elas, né? Mas aí você vai entrar em colidência com as decisões. Então, se a gente pega esse decreto e pede um pronunciamento judicial do magistrado para fins de controle de constitucionalidade difuso em via incidental dentro do processo, são questões endoprocessuais e são tratadas dentro de cada processo. A gente pode chegar a mostrar para o judiciário italiano essa colidência de decisões. Ou seja, se você tem uma decisão de primeiro grau contrária, ou seja, favorável a esse decreto novo de você rejeitar a nacionalidade de alguém, né, de algum requerente do processo, e chegar na Corte di Cassazione, você vai se deparar com duas decisões bastante importantes e fortes, tomadas em sezioni unite, ou seja, com as câmaras ou turmas reunidas, ou seja, é o entendimento prevalente, né, que prevaleceu em todas as câmaras, ainda que uma ou outra fosse divergente, mas o entendimento majoritário de toda a corte é este. Inclusive, essa é muito recente, né? 2022, ela tem 3 anos, né? Então, nós temos um entendimento recente, que provavelmente a maioria dos juízes, dos desembargadores, lá falam juízes, né? Ainda estão lá, são eles próprios que vão analisar essas matérias, ou seja, vai criar um certo constrangimento de chegar lá a uma decisão
contrária, eles vão ter que derrubar então essa decisão histórica que foi tomada em 2022 a respeito da grande denaturalização. Então aqui a gente tem mais um pedacinho, né, que é a perda da cidadania italiana após a aceitação de um emprego em um governo estrangeiro sem o consentimento das competentes autoridades nacionais, no caso italianas, né, deve ser interpretada em modo restritivo. Então esse sujeito lá, que se empregou no Estado brasileiro, né, começou a trabalhar para o governo, essa era a questão lá da grande denaturalização, né, começou a trabalhar para o governo e aí teria perdido, né, a nacionalidade italiana, né? E sem o consenso das autoridades nacionais competentes, italianas no caso, deve ser interpretado em via restritiva, em modo restritivo, ovvero sia relativamente ai soli impieghi governativi strettamente intesi. Então, somente empregos governamentais interpretados em sentido estrito. Então é isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês hoje. Esses novos lineamentos, né? Não sei se fala assim em português, né? Lineamento, né? As perspectivas da cidadania judicial dentro à luz desse decreto de 2025, né? Do número 36. Então, a via judicial continua aberta, vamos continuar fazendo os processos. É importante essa tomada de decisão agora, porque a gente não sabe o que vai vir da lei de conversão desse decreto. Então, dar entrada agora para quem já está, obviamente, né, com a documentação pronta, é fundamental, porque a gente garante, pelo menos, que nesse interregno a gente ainda tem causa de pedir, e a fundamentação, inclusive, aumentou ainda mais, né, a causa de pedir, né, porque os consulados estão fechados, né, não tem outra alternativa para a pessoa, né, então foi como um brinde, então, esse decreto, né, para fundamentar, né, porque muito se discutia, né, a respeito do interesse de agir na via judicial, né, era tema de debates, né, acalorados, né, pelos juristas, mas o interesse de agir fica ainda mais patente com relação a depois da emanação desse decreto, porque não há outra alternativa senão buscar a via judicial. Então nós temos que a via judicial a única porta aberta e recomendamos que seja tomada essa decisão de entrar com a ação, né, de deflagrar o processo para quem já está, né, nessa situação de imediato, porque, evidentemente, a lei de conversão, a gente ainda não sabe o que pode vir a acontecer, mas certamente ela poderá declarar, então, a partir daquela data, o limite geracional. Então, a gente recomenda fortemente que façam o processo judicial nesse interregno, né, até entre a emanação do decreto e o projeto de conversão em lei. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se curtiu, compartilha, curta, se gostou do conteúdo, né? Curta e compartilhe e ative o sininho para os outros vídeos que nós vamos fazer. Muito obrigado.